Deixa eu colocar aqui no modo tela cheia. Não, não é aqui não. Nem eu sei mais. Peraí. Ah, tá aqui. Pronto, foi. Tá, vocês estão conseguindo visualizar direitinho, pessoal? Choque emocional. Show. Então vamos lá, né? Primeiro a gente tem que entender o que é o choque hemodinâmico, né? Quando a gente fala de hemo, a gente... Vou, Flávia, tá gravada, viu? Iniciei agora a gravação. Quando a gente fala de choque hemodinâmico, né? A gente fala, quando a gente lembra de hemo, só nos lembra o quê? Sangue, né? E dinâmico, a dinâmica do sangue. Então, quando acontece o choque, é uma falta que dá repentina de sangue no nosso organismo, e aí essa falta começa a ocasionar alguns danos em alguns órgãos. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso sangue ele é completo de oxigênio. Vocês já estão no quarto período, então já estão cansados de saber, né? Que o nosso sangue ele é composto de oxigênio, Maria do Leão, de oxigênio e o oxigênio é que dá energia para que os nossos órgãos eles possam trabalhar, né? Então, vamos lá. Compreendendo isso, né? O choque hemodinâmico, ele é uma sequência, né, de diversas situações clínicas, ou seja, de diversas complicações que vão acontecer dentro do nosso organismo, né? E vão causar uma hipoperfusão sistêmica, ou seja, uma pouca quantidade de sangue no nosso organismo que não vai suprir a nossa necessidade, né? Que não vai suprir a nossa necessidade. Ou seja, vai chegar pouquíssimo sangue nos nossos órgãos, e aí, se esse sangue que está chegando pouquinho não tem o oxigênio necessário para que o nosso órgão trabalhe, o nosso órgão ele vai entrar em falência. Concordam comigo? Então, o choque hemodinâmico ele pode ser causado, né, de três formas. Pode ser o choque cardiogênico, né? Que aí o choque cardiogênico, quando a gente fala de cardio, lembra do quê? Coração, né? Então vai ser uma falha no nosso coração, né? No músculo cardíaco. É como se o nosso coração ou ele parasse de trabalhar, ou ele tivesse um trabalho mais bem lento, né? Quando a gente fala que o coração ele para de trabalhar, automaticamente a gente já pensa no infarto, certo? Em seguida, a gente também pode considerar um choque hemodinâmico um choque hipovolêmico. E aí, esse choque hipovolêmico, quando eu falo de hipovolemia, eu falo de pouca quantidade de sangue circulando dentro do meu organismo. E qual é a situação que eu tenho uma hipovolemia? Uma hemorragia externa. Uma hemorragia externa. Então, se eu tenho hemorragia externa severa, eu tenho um choque hipovolêmico, certo? A gente sabe que o sangue numa hemorragia, né? O sangue ele vai saindo para fora do nosso organismo. Então, o coração ele não sabe o que está acontecendo. Ele sabe que tem pouco sangue que está circulando dentro dele, mas que ele precisa bater mais forte, mais rápido, para voltar sangue. Para voltar sangue para ele. Só que ele não tem olho, ele só sente. O coração ele não tem olho, ele só sente, né? Então, quando ele percebe que tá chegando menos sangue, o que é que tá acontecendo? Eu vou bater mais rápido. E o coração ele bate mais rápido e aí o sangue ele vai saindo do corpo, né? Mas o coração continua batendo mais rápido. E aí causa o choque hipovolêmico,
né? E aí a parada cardíaca por consequência. E nós temos também, né, outro tipo de choque, que é o choque distributivo, certo? Que vai ocorrer por insuficiência do tônus vascular. Ou seja, vai ser causado, pode ser nas veias ou nas artérias, né? E aí a gente sabe que as nossas veias e artérias, elas têm uma certa elasticidade. Só que quando a gente não tem mais essa elasticidade, que não tem mais esse tônus muscular, né, essa musculatura forte, né, essa elasticidade, então aí o sangue ele vai chegar ao ponto de que ele não vai conseguir perfundir os órgãos. E aí, a partir do momento que esse sangue não chega suficiente aos órgãos, a gente pode ter uma sepsemia, né, que é uma infecção generalizada. Deu para entender, pessoal? Até então? Carol, quer dizer que no caso a sepse, ele se enquadra dentro do choque distributivo que você disse agora? Isso, a sepse se enquadra dentro do choque distributivo. Até porque a sepse, ela vai invadindo o corpo da pessoa, entendeu? Então, a sepse, ela causa um choque distributivo. Porque ela vai diminuir a elasticidade das veias e artérias, né? Os tônus vascular, e aí o sangue ele não consegue chegar com eficiência nos órgãos. Porque foi o laudo da morte de manhã, sepse. Isso. Geralmente a sepsemia, ela causa por infecções, né? Então, geralmente, algumas infecções, quando o rim ele paralisa, não tem a filtração do sangue, né? E quando não tem a filtração do sangue, diminui o tônus vascular, né? Diminui a vascularidade do organismo, e aí as bactérias, elas ou vírus, elas conseguem chegar mais rápido, se distribui com mais rapidez em todos os órgãos, e aí a gente tem uma infecção generalizada. Tá bom? Fases do choque hemodinâmico, né? Quais são as fases? Primeiro, a gente tem a fase de compensação. Como é essa fase de compensação? A fase de compensação é justamente aquela fase em que o coração ele vai bater mais rápido para poder compensar a falta de sangue. Então, o coração ele percebe que tem alguma coisa estranha ali, tem pouco sangue chegando, pouco sangue chegando. Então, se tem pouco sangue chegando, ele pensa assim, então, se tem pouco sangue aqui, eu vou bater mais rápido para o sangue chegar aqui mais rápido. E aí é o que acontece, é a fase de compensação. Professora, o microfone desligou. É porque alguém entrou e tomou como é que se fala? O controle. Certo? Então, a fase de compensação é justamente isso. É quando o organismo, o coração, ele tenta compensar a falta daquele sangue batendo mais rápido, tá bom? E aí a gente vai ter uma fase progressiva, né? Que aí essa fase progressiva, o que acontece? Vai ter uma hipoperfusão tecidual, ou seja, os nossos tecidos, os tecidos dos nossos órgãos começam a receber menos sangue, né? E aí, pelo fato dele receber menos sangue, o metabolismo começa a entrar em desequilíbrio, porque a gente sabe que o nosso corpo, os nossos órgãos, eles trabalham em conjunto, que a gente chama de metabolismo, né? O fígado para desintoxicar o corpo, o coração para levar sangue, os rins para limpar o sangue, então tudo é um conjunto. Se o coração para, o pulmão para, o rim para, o fígado para, e por aí vai. Então, começa a ter um desequilíbrio
metabólico. A fase reversível ocorre a falência múltipla dos órgãos. Então, aí é quando a gente não consegue mais reverter a situação. É quando os órgãos começam a entrar em falência, né? E depois que os órgãos entram em falência, infelizmente, não tem mais o que se fazer, tá bom? Então, a fase de compensação, a fase progressiva e a fase irreversível. Deu para entender, galera? Gente, show. Então, vamos lá. Sistema cardiovascular, né? Então, no sistema cardiovascular, pessoal, a principal causa de morbidade e mortalidade em quase todos os países, né, do mundo. Então, a maior causa de mortalidade e de pessoas que ficam mórbidas é por conta do sistema cardiovascular. É a patologia que mais acomete os vasos sanguíneos e podem ocorrer por 2 mecanismos. Estenose, ou obstrução da luz dos vasos, que no caso a gente tem a trombose, ou a debilidade das paredes vasculares, que no caso é a dilatação, ou a ruptura do vaso, que no caso a gente entende que a ruptura do vaso é o AVE hemorrágico, né? Até então aqui é só uma parte mais informativa. E aí a gente tem as anomalias vasculares congênitas, né? Que no caso são os problemas vasculares, né? Nós temos... Gente, só um minutinho. Ah, tá aqui. Então, vamos lá. Nós temos o aneurisma, certo? Que se caracterizam por pequenas dilatações esféricas, ou seja, a artéria, né? Ela se dilata por algum determinado fator. Muitas vezes essa dilatação ela ocorre, às vezes essa dilatação, pessoal, ela ocorre por uma parte, né, da artéria, ela fica vedada, seja por uma placa de gordura ou seja por uma placa de sangue, né, que no caso é a trombose. E aí vai vindo sangue, sangue, sangue e faz com que essa artéria ela se dilate como se fosse uma bola de encher. E aí nessa dilatação, né, podem ocorrer a hemorragia, né, que aí, dependendo de onde ocorre essa hemorragia, pode ser fatal, né? Dependendo de em que área do encéfalo que isso aconteça, pode ser fatal. Aqui são algumas anomalias, como a fístula arteriovenosa, né? Essas fístulas geralmente são feitas em pacientes renais, em pacientes que fazem uso de hemodiálise, né? E aí, o que são essas fístulas? São comunicações anormais entre o sistema arterial e o sistema venoso. Vocês lembram que a gente sabe que o sistema venoso e o sistema renal, o sistema venoso, né, eles não se comunicam. A artéria vai para um canto e a veia vai por outro, né? Só que quem nasce com essas fístulas tem a junção de uma artéria em uma veia. Tá certo? E por que se dá isso, Carol? Às vezes é uma falha no desenvolvimento das artérias ou veias, ou também pode ser por conta de cirurgia, uma criação cirúrgica, que é no caso da hemodiálise, para obtenção de um acesso, entendeu? Então, ou a pessoa ela pode nascer com uma má formação, ou ela pode causar essa fístula para poder fazer uma hemodiálise. Beleza?
anomalias vasculares congênitas, né? Nós temos a aterosclerose. O que são a aterosclerose, Carol? São, a gente tem a artéria, a gente tem várias camadas, né, das artérias. Então, as artérias, né, denominadas de ateromas, que se desenvolvem e ocupam a luz vascular, né? Ou seja, ela vai ocupando todo o espaço da parede arterial até fechar totalmente e não passar mais sangue. Trata-se de uma resposta inflamatória crônica na parede arterial em resposta a uma lesão endotelial causada pelo acúmulo de lipoproteínas. Ou seja, quando a gente come muita feijoada, não tem uma dieta equilibrada, não faz atividade física, deixa eu ver o que mais, panelada, tem aquela alimentação rica em gordura e fritura. A gordura que vai se acumulando nos vasos, ela vai causando tipo uma feridinha. Só que no caso dessa feridinha se cicatrizar, a gordura fica acumulada nessa, tipo como se fosse numa cavidade, assim, vai acumulando. Ó. Vamos supor que aqui é a parede do vaso, aí causa a feridinha aqui e a gordura vai se acumulando, se acumulando. Ao ponto de chegar e vedar todo o vaso e não passar mais sangue. De vedar todo o vaso e não passar mais sangue, certo? Então, a placa de ateroma, que é uma lesão preenchida por um conteúdo lipídico amarelo, que no caso é a gordura, né? No caso é a gordura. E aí, vai começando a fazer uma capa fibrosa esbranquiçada. É como se a gordura, ela fosse tão, como é que eu posso dizer? É como se a gordura, ela começasse a fazer parte do nosso corpo. E aí ela começa, em vez de ela ser mais gelatinosa, ela começa a ficar mais dura, né? Como essa capa de fibra. E aí, até o ponto de entupir a artéria e não passar mais sangue. E aí os fatores de risco são a idade, o sexo, a genética, a dislipidemia, que no caso é diabetes, né? Hipertensão, tabagismo, a diabetes mellitus, gente, desculpa. A dislipidemia, colesterol alto, e aumento da proteína C reativa, certo? Porque a proteína C reativa, quando o médico diz, vou fazer o exame de proteína C reativa, é para saber se você tem algum processo inflamatório dentro do seu organismo. Quando ela dá alta, é porque você tem algum processo inflamatório. Aí basta saber onde é esse processo inflamatório. Beleza, gente? Pessoal, tá dando para entender? Quer que eu fale mais devagar? Tá ok? Tá tudo certo? Tá. Perfeito. Okay. Pronto. Então, vamos lá. Hipertensão arterial sistêmica. Então, a hipertensão, como todo mundo já sabe, tá cansado de saber, trata-se do aumento da pressão diastólica acima de 90 e a pressão sistólica acima de 140. Então, se eu tenho uma pressão 150 por 100, eu já posso ser considerada uma pessoa com hipertensão. Agora, eu preciso entender se essa minha pressão, ela sempre está alta ou se for um pico hipertensivo. Certo? Por quê, Carol? Qual é a diferença? O pico hipertensivo, ele causa dano, mas não é comum, não é crônico, entendeu? Tipo, eu tive um estresse, minha pressão subiu, eu fiquei toda me tremendo, é uma coisa. Agora, você ter sua pressão alta direto, você está sentindo dor de cabeça, você está sentindo falta de ar, você está se sentindo mal, isso aí já é uma pressão arterial, a hipertensão, certo? De maneira simplificada, a tonicidade dos vasos sanguíneos e hormônios produzidos pelos rins suprarrenais regulam a tensão arterial. Ou seja, se acontece uma vasoconstricção, ou seja, os vasos ficam mais apertadinhos e eu tenho um aumento da adrenalina, que no caso é no pico hipertensivo, eu tenho um aumento da adrenalina, o que é que vai acontecer? A minha pressão vai subir. Concorda comigo?
Por quê? Porque vai ter menos espaço para a pressão para o sangue circular, certo? Agora, tem a questão crônica, né? Que no caso não é o pico hipertensivo. A questão crônica é quem tem pressão alta. E o que é que pode ocorrer a pressão alta? Falta de atividade física. Os vasos vão perdendo a tonicidade, a elasticidade, vão ficando mais duros, né? E alimentação e sobrepeso. E aí eu posso ser uma pessoa hipertensa, posso começar a ter que tomar remédio para hipertensão para parar, para baixar essa pressão, né? Vale, me engasguei. A maior parte da hipertensão arterial ela é causada em decorrência de patologias renais ou patologias suprarrenais. Sombrais. O novo fazia tempo, viu? Quando eu escutava Sombrais. Além dos fatores genéticos que contribuem para o seu aparecimento. Certo, pessoal? Então, eu posso ter... Quando a gente fala em patologias renais, pode estar ligada a palavra está na minha boca e não sai. Pode estar ligada gente. Retenção de líquido. Pode estar ligada à retenção de líquido. É tanto que muitas pessoas que têm problema hipertenso tomam diuréticos. Justamente para fazer bastante xixi e a pressão se normalizar, né? Então, vai depender muito do problema para eu encontrar o remédio adequado. Aqui nós temos um aneurisma, né? Que o aneurisma é uma dilatação anormal e localizada de um vaso sanguíneo, né? Ou seja, qualquer vaso pode ter um aneurisma, né? Vai depender muito da pessoa, né? Dos problemas que a pessoa pode acarretar. E aí tem o aneurisma falso e o aneurisma verdadeiro, né? E aí, como é que eu sei se o aneurisma é falso ou se é verdadeiro, né? O aneurisma verdadeiro, ele geralmente é quando acomete 3 camadas da parede arterial. Ou seja, a gente sabe que a parede da artéria, ela tem mais camadas do que a parede dos vasos. Por quê? Porque a parede das artérias, elas precisam suportar mais a pressão que é jogada lá do coração, né? O coração exerce uma pressão sobre o sangue e a parede dessas artérias tem que suportar. Por isso que as artérias, elas têm 4 camadas de pele, né? Epiteliais, 4 camadas epiteliais. E aí pode ser um aterosclerótico, siflítico ou congênito, né? Se for um aneurisma falso, é quando ocorre a abertura, né, da parede vascular, que dá lugar a um hematoma extravascular, que se comunica livremente com o espaço intravascular, chamado de aneurisma pulsátil. Ou seja, o aneurisma falso é quando há um rompimentozinho da camada da artéria, né? E você consegue sentir a pulsação. Carol, como é que eu identifico o aneurisma falso para um verdadeiro? Se o aneurisma pulsar, ele é falso. Se ele não pulsar, ele é um aneurisma verdadeiro. Isso, pessoal, quando é um aneurisma em uma veia superficial, como essa aqui, que é a veia jugular, né, da foto. Mas se for um aneurisma interno, a gente não consegue visualizar, só em exame de imagem. Assim, a gente não consegue saber se é falso ou se é verdadeiro. A gente só consegue ver que tem um aneurisma lá. Tá bom? As causas mais importantes para o surgimento do aneurisma são a aterosclerose, né? Que no caso é a degeneração e a degeneração da camada muscular média da artéria. A aterosclerose a gente sabe que é o entupimento, né, da artéria. Também como pode ser causado por traumas, que no caso é o aneurisma congênito, e infecções, é o aneurisma sifilítico e as vasculites.
Vasculites, pessoal, são doenças que atingem as veias, certo? Os vasos sanguíneos. Veias, artérias e por aí vai. Dissecções, né? O que são essas dissecções? Ocorre quando o sangue entra na parede da artéria, como um hematoma, e disseca as camadas do vaso, né? Então, vamos lá. Quando a gente não leva uma pancada, né, não fica roxo, a pele não fica roxa, né, não causa um rompimento ali daqueles vasos que estão ali na pele? Pois bem, as dissecções é justamente isso. O sangue, ele vai entrando dentro da parede da artéria e vai, ó, cavando a parte de dentro do vaso, né? E aí também as dissecções estão fortemente relacionadas ao aneurisma. O aneurisma pode ser causado por uma dissecção. E aí a gente tem a dissecção aórtica, né? O sangue separa os planos laminares da artéria média, da camada média, ou seja, como eu falei para vocês, a artéria, ela tem várias camadas de pele para poder aguentar a passagem do sangue. Então, o que é que vai acontecendo? O sangue, vamos supor que aqui são as camadas, né, meus dedos. Uma camada, 2, 3, 4. Aí o sangue vai passando aqui e vai passando aqui. E aí vai abrindo essas camadas e vai ficando, ó, sangue dentro das camadas, né? Até formar um canal todo preenchido de sangue. E aí, seu principal fator é o risco, é a hipertensão arterial sistêmica. Gente, só um minutinho aqui, rapidão. Só um minutinho. Voltei, gente. Tô só me engasgando. Parece que a garganta tá seca. Professor, eu tenho uma pergunta. Faça. No caso dessas dissecções, o que é que acontece com a artéria para ela dar essa passagem para o sangue? Há um rompimento? Não é que seja um rompimento. Vamos lá. Eu tenho aqui 3 camadas, né? O certo é para que essas camadas ela fique assim, juntinha, e o sangue passe por onde? Aqui por baixo, né? Aqui é como se fossem as camadas das artérias, que é como se fosse uma parede da artéria. Sim, então, é como se o sangue passasse aqui por baixo. Isso de uma pessoa normal, né? Porém, de uma pessoa que ela não tem uma vascularidade boa, ou seja, que ela não tem uma elasticidade boa, né? Vamos supor, uma pessoa que tem elasticidade boa, se o sangue vier com muita força, num pico hipertensivo, no estresse, vai fazer isso aqui, ó. E passa. Entendeu? Ah, tô entendendo. Ela vai passando porque eu tenho elasticidade para expandir. Mas no caso de uma pessoa onde não tem isso, o que é que faz? O sangue vem e faz isso aqui, ó. E passa. Aí vem e passa de novo. Vem e passa. Vem e passa. Entenda que se eu tiver algo direto passando aqui, não vai machucar? Sim, sim. Se você pegar seu dedo e ficar passando em qualquer canto áspero, não vai ter hora que vai cortar? Que vai machucar? Vai, como é que se diz? Você entendeu, né? Sim, entendi. Pronto. Então é a mesma coisa. Vai ter uma hora que vai começar o quê? A machucar, a fazer um calo, vamos supor. Fazer um calo. E aí vai se abrindo, e o sangue vai se acumulando nessa ferida. Entendeu? Eu posso entender que isso seja um rompimento. E isso pode ser um rompimento. É isso que leva ao aneurisma, entendeu? Aí a artéria vai se enchendo, e uma hora ela pode romper. Entendi, perfeito. Entendeu? E aí a gente tem as dissecções do tipo A, que são lesões mais proximais, mais graves, pois afetam a aorta ascendente, né? Ou percorre, além da porção ascendente, a porção descendente.
Onde é isso, pessoal? Lá no coração. Lembra do arco aórtico? Que é aquele que sai lá do ventrículo esquerdo e vem, faz o arco e leva o sangue pelas veias, o arco aórtico pela pela artéria aorta. Vocês lembram disso de anatomia? Sim, eu lembro. Pequena e grande circulação. Que aí o sangue rico em oxigênio está lá no ventrículo esquerdo, e aí o ventrículo esquerdo joga o sangue lá para o arco aórtico, ascendente e descendente. Ascendente está subindo, descendente está descendo, certo? E aí, quando afeta essa porção do arco aórtico, é a parte mais grave. Deu para entender? Deu Show. Os sintomas que acompanham a dissecção é a dor torácica de início súbito, ou seja, a pessoa pensa que está infartando, certo? Principal diagnóstico diferencial é pela apresentação da doença, é o infarto agudo do miocárdio, né? Aí é quando o miocárdio ele fica sem receber sangue. Ó, para vocês verem como é que acontece, ó, como eu estava falando para vocês. Vocês estão vendo aqui essa artériazinha mais embaixo? A primeira tá bem sadia. Olha aqui a outra, como se ela tivesse machucada. Estão vendo? Sim. Pronto. Olha essa outra imagem. Esse filetezinho branco levantado aqui, ó. Estão conseguindo ver na parte aqui de baixo? Sim. Pronto. Então, é isso que acontece. Isso aqui é uma dissecção. É como se estivesse cavando, né, a artéria. Professora, nesse caso aqui, no caso aí da dissecção, pode acontecer também outro problema junto, como o entupimento da veia e... Pode. Nesse caso da dissecção, ela pode ser acompanhada, sim, por uma aterosclerose. Por quê? Porque a placa de gordura aproveita esse buraquinho e vai se acumulando dentro. Também pode, sim. Perfeito. Viu? Aí nós temos também a insuficiência cardíaca congestiva, que a gente chama de ICC, certo? O ICC é predominante de câmaras esquerdas, ou seja, geralmente, quem é que está nas nossas câmaras esquerdas? Quais são as nossas câmaras esquerdas do coração? Gente, se vocês errarem, eu não sei o que é que eu faço com vocês, não. Eu desisto de vocês. Aí eu desisto mesmo, eu digo, Rafael, pode ficar, quero mais não. Gente, quais são as câmaras do lado esquerdo do nosso coração? Eu tô com medo de responder, ó. Homem, responda, se você errar não tem problema não, mas responda. Átrio e ventrículo. Hã? Átrio e ventrículo. Obrigada, senhor. Eu sabia que o meu trabalho não tinha sido bom. Ô, Jesus, chega, eu tava aqui gelada. Eu digo, se eles erraram, não valeu de nada. É melhor não responder do que errar e a senhora desistir, né, gente? Não, se errasse, eu iria me corrigir, mas pelo menos você tá tentando. Ô, susto. Isso, gente. Quando a gente fala de câmara cardíaca, a gente fala de átrio e de ventrículo. E do lado esquerdo, átrio e ventrículo esquerdo. Perfeito. Certo? Então, o que é que acontece? Vai ocorrer aí um aprisionamento do sangue. É como se o sangue, ele não passasse. Vamos lá. A gente não sabe que o sangue oxigenado, ele chega pelo pulmão, né, pelas veias pulmonares, para o nosso átrio e ventrículo esquerdo, não é isso? Ou seja, é aquele sangue rico. Rico em quê? Em oxigênio. É o sangue mais importante que a gente tem. Então, o que é que acontece?
O sangue, ele passa pelo átrio e vai lá para o ventrículo. Qual é o correto? Gente, só um minutinho, rapidão, peraí. Então, vamos lá, pessoal. O que é que acontece? O certo é, o sangue está ali rico em oxigênio, ele está lá no ventrículo, né? E aí o certo é ele fazer o quê? Passar lá para o átrio não, pela aorta, artéria aorta, e ir para o nosso corpo todo, né? Para oxigenar todo o nosso corpo. Porém, na insuficiência cardíaca congestiva, é como se esse sangue rico em oxigênio, ele ficasse preso. Ele fica preso dentro do ventrículo e ele não sai de lá. E aí, a gente causa, né? Vai causar uma hipertensão arterial pulmonar e congestão dos vasos pulmonares. Por que congestão dos vasos pulmonares, Carol? Porque se o ventrículo está prendendo um sangue rico em oxigênio, como é que vai chegar mais sangue oxigenado do pulmão? Vocês estão entendendo? Se ali está congestionado, eles vão dizer, não tem como mandar mais para ali. Está congestionado, não está circulando. Então, aí vai ter essa congestão dos vasos pulmonares. Beleza? Deu para entender? Professora, nesse caso, o defeito é no ventrículo? No ventrículo. Não é na válvula, né? Não é na válvula, é no ventrículo. É como se o ventrículo ele não fizesse a contração. Sei, entendi. Mas entendeu? É como se o ventrículo não contraísse para poder jogar o sangue para a artéria. Uhum. Pode acontecer também na válvula, né? Pode acontecer essa insuficiência cardíaca congestiva. Pode ser também ocasionada pela válvula? Pode, mas na válvula, assim, na válvula, o que é que vai acontecer? A válvula, ela ia ter um refluxo, ou seja, o sangue, quando na verdade, não ia chegar nem a ser uma insuficiência cardíaca, ia chegar a ser insuficiência cardíaca, porque o sangue ele não ia seguir o trajeto dele normal, mas não ia ser congestiva. Por quê? Porque se fosse na válvula, a gente sabe que a válvula ela se abre para o sangue passar. Quando o ventrículo ele comprimisse, o sangue ia ser, em vez de ser todo para a artéria, ia ser metade artéria e metade ventrículo, entendeu? Voltava para o ventrículo direito, porque ele ia subir o sangue, se fosse o problema na válvula, entendeu? Ia ter um refluxo de sangue. E aí, de toda forma, ia ter uma insuficiência cardíaca. Por quê? Porque o sangue rico em oxigênio não ia circular a quantidade correta. Mas aí ia ser mais a questão de refluxo do sangue, entendeu? Entendi, sim. Pronto. E aí, insuficiência cardíaca predominantemente de câmaras direitas, né? Também pode acontecer. A ICC, a insuficiência cardíaca congestiva, geralmente ela é de câmara esquerda. Mas também pode ter uma insuficiência cardíaca de câmara direita. Também são os átrios e os ventrículos, né? O átrio e o ventrículo, na verdade. E aí ocorre devido à insuficiência cardíaca das câmaras esquerdas ou em uma proporção menor devido a valvulopatias, como Arnold acabou de falar, né? As valvulopatias de câmara direita ou patologias pulmonares primárias, que levam à elevação da pressão arterial pulmonar. Beleza, pessoal? Beleza. Show de bola. Meus amores, alguma dúvida da aula de hoje? Não, professora. Tudo ok? Para hoje, sim. Perfeito, então. Pois, gente, vou passar o slide para a Niele, certo? Ela joga aí no grupo de vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês tiram na próxima aula, tá certo? Professora, no caso, todo essa aula que a senhora deu
é ligado ao choque hemodinâmico? Isso é ligado ao choque. Tudo isso é ligado ao choque hemodinâmico. Ah, Porque, querendo ou não, o choque hemodinâmico é a falta de sangue circulando no corpo. Então, todas essas patologias que eu falei, no final, ela leva à falta de sangue circulando no corpo. Entendeu? sim, sim. Pronto. Mais alguma dúvida, gente? Professora, Então, agora eu me lembrando do caso de manhã, então é por isso que já no final, quando ela estava piorando o estado dela, não saiu o resultado da saturação, o oxímetro não marcava a saturação dela, era justamente isso. esse déficit na corrente sanguínea, não é isso? Isso. Porque se eu tenho um pouco sangue, eu tenho um pouco oxigênio circulando. E se eu tenho um pouco oxigênio circulando, a gente não consegue mensurar a saturação, o nível de oxigênio circulando no sangue. Entendeu? Perfeito, perfeito. Obrigada. Nada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Pois então, pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Próxima aula também, 8h20, certo? Vai ser o horário normal. Foi excepcionalmente hoje que eu antecipei essa aula. E aí, bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima quinta. Cheiro grande, gente.